Qual que era o meu problema naquela época como uma criança? Eu queria fazer um objeto na memória, na entidade da memória explodir. Eu queria fazer um porco, que ele é um objeto, explodir. Fala Dev, eu sou o Guilherme Rhodes. Nesse vídeo eu tô dando continuidade ao PR, o nosso queridíssimo quadro de perguntas e respostas aqui no canal da Rocket City. Sério, vocês não têm ideia do quanto que eu tô feliz em poder participar desse quadro pela primeira vez e estar ao lado de gigantes como o Diego e o Maicon, que inclusive na semana passada o Maicon fez um PR só dele, ele respondeu todas as perguntas, ele mandou muito bem. Então se você ainda não viu, é imperdível, cara. Eu vou deixar um card aqui em cima pra você clicar, porque ficou muito massa. Então um abração pro Diego e pro Maicon. Cara, eu tô muito feliz de ter essa oportunidade de participar do quadro que agora chega na 18ª edição. Mas antes de eu olhar o que o time de conteúdo preparou pra mim, quais foram as perguntas, eu gostaria de falar... Léo, manda aquele salve! E bora pra primeira pergunta. E a primeira pergunta, ela tá lá no PR17, como aprender CSS. Ela veio do Fox Perks. Pergunta pro Rhodes: acho da hora a ideia de clonar UIs, mas para um iniciante como eu, seria melhor eu praticar só com HTML e CSS ou eu sigo firme com algum outro framework? Bom, é uma pergunta muito boa, Fox, obrigado pela pergunta. Cara, eu tenho pra contextualizar, vamos pensar no seguinte lado, né, os dois lados da moeda. De um lado, a gente tem o HTML, o CSS e o JavaScript. E do outro lado, a gente tem React, Vue, Angular, Ember, Backbone, jQuery, e a gente tem mais um monte de framework e bibliotecas que a gente pode utilizar para abstrair, agilizar o nosso processo de desenvolver os websites. É para isso que os frameworks JavaScript servem, na verdade. E uma vez que você é iniciante, você não consegue enxergar isso, você simplesmente pensa: por que eu estou aprendendo React.js? Eu não consigo entender por que servem os React Hooks. Ou, por exemplo, cara, você fica desanimado para aprender muitas vezes porque não sabe por que está aprendendo. É aí que entra o Vanilla JavaScript, que é justamente o JavaScript puro. Eu recomendo para você começar a sentir, né, essa necessidade de utilizar os frameworks, você precisa sentir na pele a dor que é não utilizá-los. Então, por exemplo, se você é iniciante, você normalmente acha que já tem o conhecimento necessário e, portanto, não precisa aprender toda a documentação de um framework, o que é verdade até mesmo para quem já é desenvolvedor há um bom tempo. Mas o que eu recomendo para você é desenvolver diversos tipos de websites, cara, de todos os tipos mesmo, só com JavaScript puro e HTML e CSS. Vai ter uma hora que você vai querer encaixar um framework CSS como Bootstrap, Bulma, Materialize, até mesmo frameworks como o React para o JavaScript em si, e aí é nesse momento que você pode mergulhar sem dor, sem dúvidas, nos frameworks, porque eles com certeza vão satisfazer a sua dor. Enquanto você não tem uma dor, não existe motivo para utilizar o framework, beleza? E nesse mesmo vídeo, a segunda pergunta é do Thiago Alencar. Cara, tenho certeza que a gente vai bater uns papos lá no Discord sobre programação. Muito massa que você perguntou aqui. Como foi a sua entrada, Guilherme Rhodes, na Rocket City? Como que você media o seu conhecimento na época para com os desafios da Rocket? E como que você se vê hoje participando desse time incrível? Abraços. Abração, Thiago. Cara, é uma pergunta um pouquinho difícil de responder. Eu entrei no mercado da programação com 17 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar como programador realmente. Mas a minha história lá dos 13 anos já eu venho programando. E como que isso aconteceu? Existem basicamente duas formas de você conhecer a programação. A primeira delas é quando já te apresentaram, só falta você realmente começar a praticar. Então, você já foi apresentado por algum amigo ou algum conhecido à programação, você já sabe quanto que um programador ganha, o que ele faz, mas você ainda não é um programador de fato. E a segunda forma é você começar a programar, mesmo sem saber o que é, para resolver um problema do seu dia a dia. Então, quando eu tinha 13 anos, eu tenho certeza, cara, que muita gente já conhece esse jogo, que é o Minecraft. Eu jogava muito esse jogo e eu queria fazer uma modificação no código fonte dele, porque era a única maneira de resolver um problema. Qual que era o meu problema naquela época como uma criança? Eu queria fazer um objeto na memória, na entidade da memória explodir. Eu queria fazer um porco, que ele é um objeto, explodir. Então, eu tive que entrar no código fonte do jogo para poder modificar isso. E foi aí que eu comecei a ter as minhas primeiras noções de back-end, porque eu tive que modificar um servidor que na época ele chamava Bukkit. Eu acho que até hoje deve existir, Bukkit.
Ele é basicamente um servidor customizável que recebe plugins e a gente, como desenvolvedor Java, a gente faz esses plugins, porque não sei, se você procurar aí no Google, as chances de você encontrar são altíssimas, inclusive eu nem sei se eles estão utilizando isso hoje ainda. Pra continuar, cara, eu comecei a pegar noção de back-end por causa do Java, tá? Pra quem não sabe, o Minecraft ele é feito em Java e eu comecei a programar e mesmo sem saber inglês eu fiquei vagando de fórum pra fórum, pulando de um pra outro até eu conseguir encontrar algum conteúdo relevante pra eu trazer pra dentro do código-fonte do que eu tava desenvolvendo. Foi uma história meio maluca, mas foi aí que eu comecei a ter as minhas primeiras noções de back-end, mas com certeza não era o suficiente para trabalhar. Nesse período eu dei uma pausa, e aí lá com 17 anos eu tava lá pelo Facebook, não aguentava mais o Diego aparecendo toda hora, fala dev, fala dev, fala dev, fala dev, e eu cliquei naquele anúncio só pra ver se o que eu tava julgando sobre essa pessoa era verdade. Isso é uma coisa que eu acho que praticamente todo mundo faz, né? E aí foi aí que eu conheci a Rocket Seat e eu acabei comprando o Bootcamp. E eu lembro que, cara, isso não é uma propaganda. Eu lembro que na época foi algo muito satisfatório pra mim. Eu consegui enxergar onde que eu poderia aplicar esses meus conhecimentos de back-end, porque eu não tinha conhecimento, por exemplo, sobre autenticação ou sobre JWT, eu não tinha conhecimento sobre segurança ou até mesmo fluxo realmente de uma aplicação ou um design pattern. Foi aí que eu vi tudo muito perto e eu comecei a estudar, eu comecei a ver o que funciona de verdade e comecei a aplicar para vagas. E eu realmente vi alguns vídeos aqui no YouTube do Felipe Deschamps e do Diego falando que eu deveria aplicar para alguma vaga mesmo se eu não me sentisse totalmente seguro, porque isso simplesmente não existe. Foi aí que eu comecei a fazer os testes e em um deles eu passei. Eu lembro que no meu primeiro trabalho eu fiz com React Native e o back-end eu tava utilizando Node e Golang. E eu lembro que um dia o Diego me chamou no Discord, eu tinha muita vontade de participar da Rocket, eu tava querendo muito mesmo. E ele falou, cara, qual que é a sua? Quer participar do time? E eu falei que sim, com certeza. E é por isso que eu tô aqui até hoje, com certeza é uma coisa que me agrada muito, produzir conteúdo pra vocês. E podem me esperar muito mais vezes, que a gente vai ficar bem mais próximo de agora em diante. E a próxima pergunta ela é do Paulo Spiguel, ele falou: Guilherme Rods, tu é fera, como que você planeja um UI clone? É possível fazer um clone de qualquer interface? Manda um salve pra comunidade Rocket City Portugal, um salve pra galera de Portugal que assiste a gente é muito grato por isso, parabéns, vocês são entendeu, né? Paulo, para eu responder essa tua pergunta, eu acho que eu tenho que começar pela segunda, tá? É possível fazer um clone de qualquer interface? Na minha visão, sim, é possível. Porque independente do framework que o desenvolvedor for utilizar, lá no bundle final, quando ele for servir HTML, CSS e JavaScript, como eu disse anteriormente, né? O objetivo de todo desenvolvedor é entregar, no caso do front-end, entregar no final esse HTML, o CSS e o JavaScript. E esses três são altamente inspecionáveis. Você consegue utilizar o próprio navegador de suas ferramentas para poder fazer esse tipo de coisa. Então, você pode utilizar o conceito de reverse engineering em qualquer website que você queira copiar ou clonar ou fazer uma reprodução. Eu acho que a palavra certa é essa, fazer uma reprodução daquele site que você acha bonito para aprender, né? Então, quando você vai fazer isso, é interessante utilizar alguns atalhos. Por exemplo, no Google Chrome a gente tem o Ctrl+Shift+C, que também funciona no Brave, que é o que eu estou utilizando hoje, e você pode clicar com essa tecla e clicar em algum componente e começar a entender, tintim por tintim, como que o CSS dele funciona, qual o comportamento JavaScript dele com base nas suas concepções, como que funciona o CSS, por exemplo, de uma div que está no meio da tela e você quer saber como que ela foi feita. Tudo isso é possível com o próprio navegador. Então, eu diria que sim. A maneira que eu planejo um UI clone é olhando se aquele website é difícil de fazer ou não. Porque é possível, da visão mais lógica, nenhum site é impossível de fazer. Nenhum site é impossível de reproduzir. Mas existem alguns sites que você não consegue simplesmente desafiar e fazer igual. Porque muitas coisas ficam abstratas na camada do JavaScript, a gente não consegue dar uma olhada profunda em todas as regras de negócio daquela interface, né? Então, o que é interessante para mim é sempre olhar no site que eu admiro o que é altamente inspecionável, o que eu consigo olhar e fica óbvio, fica claro para minha mente e para os meus olhos entenderem como que funciona. Então, eu acho que se você começar fuçando pelos websites, vai entender melhor como é que funciona essa jornada. Valeu! E a próxima pergunta, ela foi feita pelo RC PR, não é pull request? Olha, RC, se a gente for olhar pelo lado dos programadores, PR pode ser pull request, porque pensa comigo, todo projeto no GitHub pode possuir contribuições. Então, quando você faz uma PR no GitHub, você está contribuindo. Significa, então, que toda vez que você comenta aqui embaixo falando o que está achando desse quadro, você está fazendo uma PR para o PR?
E a próxima pergunta, ela é do Fernando Augusto e ele disse: Rods, eu gosto muito de mexer com front. É possível trabalhar como freelancer, desenvolvendo só front, sem mexer com a parte de back-end. Eu vejo muito freela para focado em dev full stack. Fernando, muito interessante sua pergunta. Eu não tenho muita experiência como freelancer, na verdade nenhuma, mas eu tenho certeza que existem vagas apenas para desenvolvedores front-ends. E partindo desse princípio, o que a gente precisa pensar? Existe gente procurando o trabalho de desenvolvedor front-end, ou seja, muitas vezes o servidor e o design da aplicação já estão feitos. Então você só precisa criar um cliente que se conecte e interaja com esse servidor. Então, sim, existe espaço para trabalhar apenas como desenvolvedor front-end, independente se é freela ou não. Mas a minha visão é essa. Se eu tô errado, eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Valeu! E a próxima pergunta tá lá no vídeo Páginas de Produto do Mercado Livre com React.js, que é um UI clone que eu fiz, tá? Ficou muito massa lá. Eu vendi uma camisa por R$80, alguma coisa assim. Na verdade, eu não vendi, foi só de mentirinha. Eu vou deixar o link aqui em cima para você desenvolver o seu também. Bom, o Ronaldo Santana perguntou aqui então: Maninho, qual que é a fonte que você está utilizando no VS Code? Isso é uma pergunta legal, bastante gente me fez depois que eu fiz aquele vídeo do UI clone do app da Twitch TV. Eu estou utilizando hoje uma fonte no meu VS Code chamada JetBrains Mono. Se você entrar no site deles, é muito bonito aquele website com um monte de letrinhas assim, e você vai ver que aquela fonte eles dizem ser feita para desenvolvedores. Mas o Léo aqui dentro da Rocket City, que não é dev, ele é diretor de conteúdo, então ele simplesmente gamou na fonte e começou a utilizar até mesmo nas thumbnails aqui dos UI clones. Eu gostei muito da fonte também, eu recomendo a todos darem uma olhada para não ficar só no Fira Code e naquele Cascadia Code da Microsoft. Então é só uma questão de preferência mesmo. Eu sou um daqueles desenvolvedores malucos que fica dando pulos de distro em distro e tentando encontrar melhores extensões para deixar os vídeos mais bonitos para vocês. E a próxima pergunta vindo diretamente do LOLzinho é não é o Ezreal blindado. Cara, a gente já interagiu algumas vezes aqui no YouTube, muito massa esse teu nick, velho. Eu simplesmente fico olhando aquela foto com teu perfil assim, ó, com cabelo loirinho assim, igual o Ezreal do LoL. Mas vamos lá. Rods, você usa alguma coisa a mais no DevTools do navegador? Tipo, você passa o mouse em cima em um elemento e aparece um quadradinho com os estilos. Eu queria esse poderzinho também. Valeu pelo vídeo, excelente como sempre. Cara, muito obrigado pela pergunta, Ezreal. Eu tenho pra falar é o seguinte, aqui como eu já falei anteriormente, o Ctrl+Shift+C no Google Chrome ou no Brave, você consegue inspecionar praticamente qualquer elemento. É essa ferramenta que eu uso 99,9% do meu tempo enquanto eu tô tentando fazer um UI clone ou reproduzir qualquer tipo de interface que eu queira. Então eu recomendo vocês não somente aprender atalhos simples como esse, mas para todo desenvolvedor front-end é interessante descobrir como que todas as funções do DevTools do Chrome funcionam. Sério, você vai se apaixonar e você vai descobrir coisas que ganham muito tempo. O tempo que você perde tentando aprender essas ferramentas é muito menor que o tempo que eles vão te proporcionar como retorno. Então vale muito a pena aprender. O Wesley Pontes, ele me perguntou aqui: vídeo top, Rods, coração. Um coração pra você. Bom, eu tenho pra falar o seguinte, qual distro que eu uso, né? Ele perguntou aqui. É o seguinte, eu tô utilizando hoje o Kubuntu ou Ubuntu com KDE, né? É o Kubuntu com um K na frente. Isso significa que é o Ubuntu como distribuição e o KDE como Desktop Environment. Isso é basicamente o comportamento do meu desktop. É a forma como vocês vão enxergá-lo aqui nos vídeos da Rocket. Pra quem gostou, achou parecido com o Mac, eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube, Guilherme Rods, em que eu explico como que eu faço essa configuração do zero no KDE pra deixar assim, igualzinho como vocês veem aqui nos UI clones, beleza? E se você gosta de alguma distro Linux ou tem alguma coisa pra recomendar a gente aqui da Rocket, diz aí nos comentários quais distribuições Linux você mais gosta e por quê. Valeu! E para finalizar no vídeo LinkedIn e Shimmer Effect no React.js, no UI Clone, o Diego Machado perguntou: boa noite, Rods. Primeiramente, parabéns por mais um vídeo sensacional, sou teu fã. Cara, fiquei com uma dúvida sobre o types.d.ts, que é um arquivo que eu criei lá naquele vídeo, que você criou para gerar a interface de loading props. Em qualquer aplicação React com TypeScript, eu posso criar esse arquivo de tipagem na raiz do projeto, que aí qualquer componente consegue ter acesso a essas tipagens? Olha, Diego, não é possível você criar o index.d.ts na raiz e ele funcionar corretamente. Você precisa sim colocar numa pasta @types, que aí o VS Code já vai inferir certinho e o TypeScript vai entender também.
A tua segunda pergunta então é: seria uma boa prática centralizar as tipagens nesse arquivo, deixando assim os componentes mais clean, ou seria algo não escalável? Não conhecia essa parte de declaration do TypeScript, mas vou estudar mais sobre agora. Me pareceu bem interessante, agradeço desde já. Abraço. Abração pra você, cara. Olha, Diego, na minha visão, não é necessário colocar todas as suas tipagens dentro do arquivo index.d.ts na pasta @types, uma vez que ficariam, como você disse, concentrados. E quando você concentra um arquivo de CSS, o que acontece? O arquivo fica com mais de 1000 linhas. Então é justamente isso que você não quer. E se você quer deixar algo clean e escalável, na minha visão, independente do design pattern que você for seguir, você precisa separar muito bem para que serve cada tipagem. Então, por exemplo, no caso em que você precisa utilizar a mesma tipagem para vários componentes dentro da sua aplicação, aí sim, na minha visão, faz sentido sim você criar, implementar aquela tipagem dentro dessa pasta @types e aí você importa dentro daqueles arquivos. Isso daí é completamente normal, mas na minha visão não é possível você colocar todas as tipagens da aplicação dentro do index.d.ts. E passou muito rápido, vou ficando por aqui. Esse quadro é simplesmente sensacional. Foi muito divertido responder as perguntas de vocês. Se vocês querem me perguntar mais alguma coisa, me pergunta lá diretamente pelo Twitter. Me segue Guilherme_Rods, beleza? Lá eu posto coisas sobre o iClone, sobre a minha vida e sobre Linux e as coisas que eu estou por dentro, beleza? Então a gente pode bater um papo por lá. Eu espero que eu tenha conseguido responder as perguntas de vocês da melhor maneira possível. O PR ele acontece toda semana, toda quinta-feira aqui no canal da Rocket. A gente tá sempre experimentando coisas novas, então fica bem ligado, beleza? Se inscreve para não perder isso. E semana que vem uma pessoa especial e incrível vai estar aqui com vocês, que é a Thaísa Candela. Ela é uma especialista que vai falar sobre soft skills e dev relations, beleza? A Thaísa é fera e com certeza ela vai fazer um PR histórico. Então deixa aqui no comentário qualquer tipo de pergunta que você quer fazer para ela. Vocês sabem que a gente olha em todas as redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Abração e valeu!